Estamos começando pela Rádio Web TCE Sergipe, mais um ponto de encontro. E no nosso ponto de encontro de hoje, nos encontramos com o jornalista e radialista Luiz Mendonça, conhecidíssimo Luiz Sissi. Responsável, assinou por vários anos diversas páginas sociais dos jornais da capital sergipana e é responsável também há 25 anos pelo concurso Miss Sergipe, que elege candidatas que disputam o título de Miss Brasil. Luiz Mendonça tem uma trajetória de vida muito interessante, não somente no jornalismo, mas também na vida pública, já que ele também é servidor do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. E é com ele que eu converso a partir de agora. Ele vai no ponto de encontro de hoje nos falar da sua trajetória, contar fatos da sua vida profissional, tanto no jornalismo como na vida como servidor público. Luiz Mendonça, prazer imenso tê-lo aqui no nosso ponto de encontro. Olá, César Cabral. O prazer é eu poder estar aqui com você, de frente para você, meu ex-chefe também, né? Só para lembrar aqui que na minha passagem pelo colunismo social, você com seu jornal, fui colunista lá por um bom período. Verdade. E lembro que na época minha página era feita parte de publicidade por Acácia Sá, e nós fizemos um aniversário meu, eu acho que, se eu não me engano, 35 anos, não me lembro a exata idade, mas eu fiz uma bela festa na Boate do Augusto, que eu reuni 500 convidados. É verdade, uma festa marcante que honrou bastante o Primeira Página, que era o nosso jornal. Isso. Um jornal alternativo que nós criamos em 1995 e circulou até dezembro de 1996. E tive o prazer de ter como companheiro de trabalho, como colaborador, Luiz Mendonça, Luiz Sissi, que assinava, naquela época, a mais apimentada página do colunismo social de Sergipe. Mas, Luiz, como é que começou essa sua vida dentro do jornalismo? Como é que tudo começou? Então, eu fui convidado quando Nenagô, que era Beth Matos, escrevia a Sociedade na Folha da Praia. Ela saiu para ir para um outro jornal e Amaral Cavalcante, com Luiz Pinelli e Ilma Fontes, na época, me convidaram para assumir a coluna social do jornal Folha da Praia, que estava no auge em 1984. Eram 5.000 jornais distribuídos aos domingos na praia. Era aquela doidice, né? Todo mundo querendo ler e querendo estar bem informado via jornal Folha da Praia. E aí, quando eu cheguei, a Luiz Pinelli, danada, né? Que era minha amiga, muito amiga, e também Amaral, a própria Ilma. E você sempre foi um pouco meio venenoso, então nós vamos criar o Luiz, que foi com 5 S's, que era para quem lê, imagina a mentalidade dele na época, que era para ler Luiz, que era venenoso. Mas as pessoas começaram a ler Luiz, si, e começaram a me chamar de Luiz si. Até, inclusive, o doutor Albano, quando leu minha página, ele achou interessante, e agora ele virou Luiz si, foi, e até hoje só me chama de Luiz Sissi. Então ficou esse registro de Luiz Sissi pelos S's que acompanhavam a minha página, mas era para destilar um pouco do veneno. E começou eu, e Thaís já estava no colunismo, acho que há uns 5 anos a mais que eu, que somos quase da mesma época, né? Eu, Thaís, Sacuntala, Barrinhos, João Barreto, e surgiu depois Lessa, a Nena depois saiu e foi embora, e ficamos nós, e surgiu depois outras pessoas, mas já bem depois no nosso colunismo. Isso, então isso tudo ocorreu no ano de 1984, início dos anos 80, nesse jornal alternativo também, que era a Primeira Página, que era o Folha da Praia, como você bem disse, um jornal que provocou uma mudança muito grande, né, no jeito de se comunicar Isso aqui em foi. Sergipe, de fazer comunicação em Sergipe. Foi um jornal bastante irreverente para a época, né, bastante avançado. Era o nosso Pasquim sergipano, digamos assim, né? Tinha uma linha assim, muito irreverente, muito criativa, contestador. Foi um jornal que surgiu para revolucionar a época, né? Exatamente. E era isso que as pessoas queriam. Foi. E Amaral sempre muito despojado, sempre despachado, e reunimos grandes profissionais na época, né? Grandes nomes dentro do Folha da Praia, e foi quando surgiu esse boom no jornalismo de Aracaju e Sergipano. Não era vendido. Né? Não, era gratuito. Todos os jornais eram vendidos aqui em Sergipe. Nós né? chegamos com essa proposta de 5.000 jornais e que seria distribuído na praia, e era distribuído aos domingos nas praias, lá na Praia dos Artistas. Eu lembro que a segunda-feira, quando amanhecia,
quem não conseguiu pegar o jornal ia ter uma briga para conseguir um exemplar do jornal do Folha da Praia, porque eu queria saber da fofoca e tal. Isso, e começou a revolução, porque depois eu comecei a fazer umas fotos e umas capas diferenciadas, porque a proposta maior e que começou a dar esse boom foi as capas que eu comecei a produzir para Folha da Praia, que era Belas Mulheres, e normalmente, por ser um jornal Folha da Praia, a gente sempre trazia as meninas ou no maiô ou no biquíni, e isso causava muito buchiche. Na época eram as Belas Mulheres, que as pessoas disputavam para pegar o jornal. Se o jornal já era bom, ficou melhor, né? Ficou melhor. E aí passei 3 a 4 anos, eu acho, na Folha da Praia, e depois Pimentel me chamou e eu fui também criar o Caderno Mulher no Jornal de Sergipe, lá no Jornal de Pimentel. Eu passei, acho, também uns 5 anos. Você lembrou um nome realmente que é uma referência no jornalismo sergipano, que é o Nazário Pimentel. Isso. Nazário foi responsável, só para fazer um adendo, pelo primeiro jornal offset aqui de Sergipe, que foi o Jornal da Cidade, depois adquirido pelo empresário Dr. Augusto Franco, com família, né? E ele, depois de vender o Jornal da Cidade, ele montou o Jornal de Sergipe. Eu não sei se você trabalhou na cidade com ele ou no Jornal do Sergipe. Não, eu fui pro jornal dele, pro Jornal do Sergipe, e quando eu saí da Folha da Praia, justamente deixei Folha da Praia a convite dele, e lá nós lançamos o Caderno Mulher. E dentro do caderno eu fazia toda a parte de capa, a página central, aí entrou Fátima Boto, entrou Sakuntala, e tinha mais umas pessoas, e na época o nosso editor era Brainer. Eu me lembro bem. Chegou esse caderno também que foi um caderno bem revolucionário, foi fantástico. Eu me lembro bem porque também nos anos 80, a Rede Globo, a TV Sergipe, a filiada da Rede Globo, tinha um programa TV Mulher. Isso. Né? A Globo tinha a edição nacional e a edição local era aqui em Sergipe, apresentada por Fátima Boto. Fátima Boto, isso. Fátima Boto, né? E Fátima também fez o caderno com a gente. Eu com capa, a página central, que ficou Sociedade. Sakuntala fazia uma página bem legal também, que envolvia a sociedade, mas não chocava com minhas páginas. E tinha mais uns 3, 4 nomes na época de mulheres. Então foi um caderno bem interessante. Dentro do Mulher, a única mulher que não tinha era eu, Luiz Cici. Luiz Mendonça, então você deixa o Folha da Praia no auge, naquele momento que o jornal estava realmente bombando, como se diz, né? E aceita esse desafio de ir para um jornal tradicional, né? Um jornal já bem conceituado, também bem firmado comercialmente, que era o Jornal de Sergipe. Isso. E dirigido por Nazário Pimentel. Nazário Pimentel, e nosso editor lá já era Brainer. Como é que foi essa mudança sua para ir para o Jornal de Sergipe? Então, ser responsável por essa página tão importante que era o colonismo social. Na verdade, foi um grande compromisso, né? Porque um jornal direcionado e gratuito, um público praia, aí de repente você passa para um jornal que era vendido, uma coisa tipo, era você ter hoje uma TV aberta e uma TV meio que fechada, né? Então era a mesma coisa, um jornal que a gente tinha que ter que passar todo por um processo, que daí tinha Braille, né? O caderno, né, tinha, além de estar eu à frente, mas tinha o editor que era Braille, né? Tinha o próprio Pimentel, que ele acompanhava todo o nosso trabalho do caderno. E foi uma coisa assim fantástica. E depois desse caderno que deu tanto resultado, eles criaram um caderno imobiliário, depois criaram um caderno publicitário, né, com aquela parte de vendas, né, que depois o Sinforme cresceu muito nessa área. E foram surgindo outros jornais e outros convites, e eu depois do Jornal de Sergipe, eu parti para outro jornal, que eu não me lembro o que foi, depois passei para o jornal de César Cabral, que foi a primeira página. Aí parei 2 anos também, que eu fui fazer cursos, viajei e também passei um período fora. E depois voltei também, que eu era funcionário da prefeitura. Eu sou, na verdade, funcionário da prefeitura, esqueci também de dizer esse detalhe. Aqui no Tribunal de Contas eu sou requisitado. E tive também essa grande oportunidade, no meu começo do jornalismo, conhecer nosso querido Heráclito Hollenberg, ele que me levou e me colocou lá na prefeitura de Aracaju. Uma pessoa também que eu tenho muita gratidão, e depois tive vários cargos e passei por vários órgãos, e também tive grandes oportunidades via Dr. Albano Franco, e ele sempre me indicando para cargos e direções e chefias, graças também a Dr. Albano Franco. E depois no jornalismo, aí pronto, passei, e também cheguei à Gazeta de Sergipe, outros órgãos e outros vínculos, e surgiu revistas, e enfim, foi uma vida bem ativa no jornalismo, no colonismo social. E o
Dr. Heráclito Hollenberg também foi conselheiro aqui do Tribunal de Contas de Sergipe, foi prefeito da capital. É uma pessoa também muito ligada à imprensa, ao jornalismo, porque ele, além de ter tido um jornal que antecedeu ao atual jornal da Correio de Sergipe, foi ele que criou o jornal praticamente antes. Ele foi dono e diretor do jornal, também foi proprietário de emissoras de rádio. Isso. Da Rádio Liberdade, Teve a Liberdade. E FM também. Da Então, FM, depois também trouxe uma primeira TV para cá também, né? E eu também. Aí surgiu os convites e havia também. Um detalhe, eu soube, você trabalhou com ele, deve confirmar isso, eu soube que me contavam, né, que no jornal, que era do Dr. Heráclito, ele próprio, quem fazia, diagramava, que naquela época o jornal, a diagramação era feita milimetricamente. Meu Deus, como era complicado. Eu nunca tentei ele fazer. Tinha esse cuidado de, no fim da tarde, início da noite, diagramar a página principal, a primeira página do jornal. Ele tinha esse ele cuidado, acompanhava, ele gostava de fazer, para ele isso. era uma terapia. E depois também passei pelo jornal dele, né? Então fiquei lá também um bom período. Então eu, quando ia para um jornal, eu passava 2 anos, 3, já tinha um convite para outro e fui atendendo. E o último, assim, depois que eu não tinha ido na época auge, depois eu voltei, foi a Gazeta de Sergipe, que Pedrito já tinha saído e eu assumi a Gazetinha por acho que uns 5, 6 anos. Me lembro. Infelizmente, um jornal que deixou de circular, mas e deixou uma marca, muito, né, no jornalismo sergipano, muito. Outro jornal também combativo, sim, contundente. E né? a equipe de profissionais também que passou pela Gazeta é uma coisa sem comentários, né? Gazeta, os melhores profissionais de Sergipe. Sergipe. Aracaju, também são duas escolas muito grandes assim, do jornalismo sergipano, formaram grandes profissionais, né? Porque o jornalista, ele tem que começar um dia, né? E muitos começaram, grandes jornalistas sergipanos começaram no Diário de Aracaju, na Gazeta, Isso. Né? E ali escreveram páginas brilhantes da história jornalística de Sergipe. Mas, Luiz, o jornalismo social é mais fácil ou mais difícil de se fazer? Olha, naquela época era bem difícil, né? Porque a gente tanto divulgava, como às vezes também a gente fazia algumas críticas e quando a gente fazia as críticas, as pessoas não gostavam. Quando nós elogiávamos, nós recebíamos elogios. Então, até hoje, a mídia é isso. Se você está, mesmo num jornalismo normal, se a gente faz uma matéria elogiando o Tribunal de Contas, nós somos aplaudidos, às vezes as pessoas que estão envolvidas na assessoria nos ligam e nos agradecem, diz que ficou ótima matéria. Mas se a gente faz alguma crítica ou se a gente faz algum comentário que às vezes mexe um pouco com o órgão, as pessoas já ligam, olha, porque isso não é verdade, porque isso não aconteceu, isso não é real, mas a gente às vezes tem ali tudo em mãos e que aquilo é real. Então, assim, eu evito porque eu não gosto muito desse problema de estar em matérias criando problema com alguém. Tanto que dentro do colorinho social, eu só tive uma vez na justiça, né, e não peguei um processo. Foi só tipo um esclarecimento que a pessoa pediu via justiça. E não foi um processo, mas como na época não tinha essas coisas, né, nos anos 90, ainda era meio tranquila a coisa da justiça. Então, assim, processo não peguei nenhum, mas é uma profissão que cobra, lhe exige, ao mesmo tempo que você elogia, você fez amizades, mas você também às vezes foi desgastado, às vezes foi um pouco queimado. É porque na realidade o colonismo social também tem aquela pitadinha de veneno. Tem que ter o veneno, né? Tem. Pois é. Né? E o meu problema na justiça foi um político que depois ficou esclarecido e que uma secretária se tornou a esposa. Então, mas já existia a esposa, entendeu? Então, a gente fez só um veneno na época, eu só coloquei que a secretária tal, e isso deu muito o que falar na época. Botou azeitona no bolo, né? Não é isso, mas depois foi bom que foi reconhecido que a secretária às vezes passou e ela foi e oficializou e até hoje é a esposa e a esposa passou a ser isso. Uhum. Bom, estou conversando com Luiz Mendonça, Luiz Cici, jornalista e servidor do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, aqui no nosso ponto do encontro de hoje. Mas, Luiz, além do jornalismo, você também está envolvido com o concurso de Miss Sergipe, que é uma fase do Miss Brasil. Como é essa questão de promover concurso de beleza aqui em Sergipe? Então, deixa eu só te falar um pouquinho antes, pouco desse meu perfil também, que envolve essa parte minha de eventos. Entrando no jornalismo, eu também comecei paralelo a criar e abrir a minha empresa que chama-se ALM Modelos e Eventos.
E aí eu comecei a fazer grandes eventos e fazer grandes inaugurações, grandes festas, e participei. E eu, minha empresa, abri, tipo, fiz a inauguração da Brahma, Coca-Cola da Arapiraca, Maracá em Lagarto, a Santista Indústria Têxtil, e fiz alguns eventos também fora de Sergipe, enfim. Vou ser bem objetivo para não demorar. E aí, paralelo também com isso, eu comecei a mexer com modelos e fazer eventos voltados para modelos, e foi quando surgiu o convite, e Barrinhos fez um Miss Sergipe, e no ano seguinte ele disse, Luiz, eu não quero fazer, faça. E eu comecei a fazer, e depois a TV Atalaia, que tinha o perfil, né, e me passou os concursos, porque a TV Atalaia era SBT e ficou na época com o Silvio Santos. E eu levei Patrícia Leuser, fiz uma coroação maravilhosa, não fiz concurso, porque como foi muito em cima, não tinha como fazer mais concurso. E trabalhei, preparei também um pouco Ana Paula, a Márcia Menezes, que lamentavelmente faleceu há poucos dias. Né? Ela já foi me expropriar, Miss Sergipe, e no Miss Brasil. Ela ficou entre as 10 finalistas. E ela teve... Parece que Miss Simpatia naquele ano. Não, ela só ficou nas 10 finalistas. A Miss Simpatia foi a Ana Paula. Então aí teve Gladys dos Santos, que teve todo esse suporte, que acompanhou Márcia. Então, foi daí para cá que eu já também comecei a me envolver um pouco, e não era ainda no colunismo, depois que eu entrei no colunismo. E aí comecei a fazer Patrícia Leuser, não. Quando já lancei Patrícia Leuser, eu já estava no jornalismo. Com Márcia, não. Márcia, eu já acompanhei o concurso, como teve Vilma Prata, né, que foi Miss Itabaiana, Miss Sergipe. Meu tio era o presidente da Atlética, Dona Cartório, em Itabaiana. Nós fomos participantes do Corpo de Jurados do programa de Reinaldo Moura. Isso. Na TV Atalaia, Vilma. Eu fui jurado do programa de Tia Nazaré. Na TV Atalaia. Foi daí também quando comecei a ter a curiosidade e me despertar o lado para o jornalismo. Foi quando eu comecei a viver esse mundo de TV, e foi sendo jurado do programa de Tia Nazaré. Isso surgiu já o nome Luiz Mendonça ali. E aí foi quando eu comecei também a me envolver nos concursos de beleza, e aí foi via Silvio Santos e comecei a correr. Hoje, nos governos atuais de Marcelo Deda para cá, existe assim uma certa dificuldade. A gente às vezes pede um apoio, porque todos os estados é quem custeiam as Miss locais. Inclusive, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, existe um cargo dentro da Secretaria de Turismo para as Miss. Ali elas custeiam todas as despesas dela, porque o cargo é para manter as Miss. Hoje, quem é que organiza o Miss Brasil? Olha, o Miss Brasil estava recentemente com a Band. Aí encerrou e venceu o contrato com a Band, passou para a Polishop, a Polishop também entregou. Agora está um grupo de fora, parece-me que foi um chinês que comprou a franquia do Miss Brasil. Porque, na realidade, quando você coloca aqui os governos, os estados, criam cargos dentro da Secretaria de Turismo para dar suporte às Misses, né, aos concursos. Isso. É importante porque é uma forma muito grande de se divulgar turisticamente cada estado, entendeu? Como o futebol, como o esporte, quer dizer, o estado que realiza, que cedia jogos, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, da Série A, da Série B, transmitido para todo o Brasil, né? Isso divulga, de certa forma, o potencial turístico daquele estado. E o Miss Brasil, mais ainda, porque é um concurso de beleza, né? E a Miss que representa determinado estado, quando ela vai para o concurso nacional, também naquele momento se mostra imagens. Sim, se divulga, né, César? Quando uma Miss participa de qualquer concurso, até o local Miss Sergipe, ela está divulgando sua cidade, a cultura de sua cidade, o turismo de sua cidade, a gastronomia da sua cidade. Quando nós vamos para o Miss Brasil, a gente está envolvendo o quê? Digamos, eu vou falar por Sergipe, estamos divulgando Sergipe, os pontos turísticos, a gastronomia de Sergipe, o artesanato sergipano, e hoje, vocês sabem que o que gera renda e emprego é o turismo. Entendeu? Então, assim, a gente fica contrariado e chateado porque desde que passou um pouco para ser o governo, do pessoal assim, meio que vamos dizer que não é radical, nem é político, é uma opção, né? Eles não liberam, hoje a gente não tem uma passagem aérea para Sergipe representar o nosso estado. Não existe. Não. A gente busca apoio dos patrocinadores e empresários, porque o próprio secretário de turismo ele vai
saber e vai ser claro com quem tiver que quiser tirar dúvida. Salles Neto, ele disse que a secretaria dele não existe cota para passagem aérea, que quando Jackson foi governador, ele criou essa lei que a secretaria não pode mexer com aéreo. Então tem que ser feito um ofício, passar pela Casa Civil, para daí o secretário da Casa Civil fazer uma autorização. Mas nesse processo, às vezes pede com 3 meses de antecedência o bilhete, chega chega o concurso e ainda a gente não teve uma posição do aéreo, não. E a gente não tem a posição do aéreo. Então isso é lamentável, porque inclusive há alguns anos eu chego também, não levo material para divulgar Sergipe, isso coisa que todos os estados levam. E quando me procuram, eu digo, é porque nosso governo não nos dá apoio. Então não é justo, eu não tenho um aéreo, eu não tenho um apoio, todo concurso tem que se pagar uma franquia, porque existem custos, eles têm transporte, eles têm alimentação, eles têm cabeleireiros, eles têm lanche para dar às meninas, né? As roupas a gente leva daqui, então a gente não tem apoio nenhum do governo, nem do prefeito de Aracaju. Essa é a realidade, e quando a gente busca, a gente não tem acesso, é lamentável. Lamentavelmente. Ok, e tem previsão do próximo concurso? Então, agora a gente está indo, sempre levando também a Miss Sergipe para o Miss Brasil Globo, que é em Brasília, tem 30 anos, e o Miss Brasil Globo também tem a franquia internacional, que é o Miss Globo Internacional, que acontece todos os anos em novembro na Albânia. E já tem, nossa Miss foi lançada agora sexta-feira, dia 29, em meio a uma noite de premiação, né, que teve a entrega do prêmios Eles e Elas, as pessoas atuantes, e em meio a esse evento, no intervalo, nós coroamos a nossa Miss Sergipe 2022, que é a senhorita Natália Ribeiro, linda, 1,73 m de altura, morena, estudante de medicina, fala fluentemente inglês, então assim, uma forte candidata para chegar no Miss Brasil. E Sergipe não conquista porque quando a gente já chega lá com dificuldade, eles não têm a credibilidade de nos dar um título de Miss Brasil. Por mais que elas tenham o perfil de representar nosso país no exterior, eles às vezes ficam com receio porque é um custeio, existe uma despesa para ir para o exterior. E eles me perguntam, Luiz, você tem onde colher dinheiro para ir para o exterior? Eu sou bem sério, digo que não. Essa situação... A gente vai para o nacional, a gente vai para o nacional, a gente já não conquista, imagine para ir para o internacional. É verdade. E vai ser quando o Miss Brasil? O Miss Brasil, dia 12 de agosto, em Brasília. Uhum. Ok. Bom, e vamos falar um pouquinho da sua vida profissional? Vamos sim. Público, né? Você falou que é servidor público, eu já estou Aracaju, lotado, né? Na né? Prefeitura de Aracaju, entrei e assim que cheguei, doutor Hector Hollenberg na época me botou na SECOM, eu já tenho 37 anos de SECOM e estou requisitado aqui para o Tribunal de Contas já tem 12 anos. Eu vim para cá em 2010 a convite de Dr. Carlos Pina. Você trabalhou aqui no Tribunal de Contas, na ouvidoria. Na ouvidoria, E Dr. Carlos, lá no gabinete com ele, depois passei para a ouvidoria e agora estou na biblioteca. Você é um comunicador, um jornalista, por excelência, e a ouvidoria é uma caixa de ressonância, né, entre o público e a instituição. Qual foi a sua experiência? Foi bom trabalhar na ouvidoria? Foi maravilhoso e é fantástico, né? A ouvidoria, porque chega os processos, a gente direciona, porque vai para a CCI que está a pasta de cada conselheiro e a gente caminha e vem as posições e vem as respostas e as próprias assessorias jurídicas de cada conselheiro nos posicionava. É um trabalho interessante. Trabalhar em ouvidoria foi muito bom. E hoje você está lotado na biblioteca. Isso, na biblioteca aqui do Tribunal de Contas. É um setor importantíssimo, né? Também, apesar da... Pois é. Internet, mas o livro, né? O livro é o livro, né? É o livro. É como hoje, eu adoro pegar papel, eu gosto de ler uma revista, eu gosto de ler um jornal, eu gosto. Então, acho que tem muita gente ainda que tem essa coisa, esse vício. Você veja que no exterior ainda existe, né? O New York Times, o jornal bombando na Europa, existem os jornais diários que estão lá no dia a dia. O papel ainda causa impacto nesses países. Aqui no Brasil foi que deu essa coisa de o excesso mesmo e de parar o papel. Mas eu tenho, assim, muito amor ainda em estar com o papel. E existem pessoas que procuram, sim, a ouvidoria, a biblioteca e pesquisam livros. E hoje acho que a gente vai fazer um trabalho mais lento também, mas vamos colocar tudo que tiver lá, eu acho que tem que estar também na internet. Isso. E divulgar também, né? Claro, para o nosso servidor, ter acesso. Sim, mas até hoje o servidor, quando vai, ele sabe que está tudo lá e nós temos
um acervo de livros maravilhoso na biblioteca do Tribunal de Contas de Sergipe. Eu não conheço profundamente, mas sei que o acervo é interessante. Não, é perfeito, muito. Eu acho que não deixa a desejar nada de nenhuma instituição aqui em Sergipe. Pela sua experiência, o livro continua sendo um instrumento de transmissão de conhecimento importantíssimo, deve ser preservado, mesmo diante dessa luta, digamos assim, entre aspas, desigual com a internet, né, com a rede social, mas o livro ainda tem a sua missão. Então, César, eu acho que a gente que vem dessa fase, né, dos anos 80 e pessoas que até começaram na imprensa nos anos 60, 50, não importa, que estão aí vivos, eu acho que a gente hoje é fantástico, né, as redes sociais é uma coisa maravilhosa. Você sabe que você teve jornal para montar, como você disse aí, que o doutor Acta até acompanhava para fazer o jornal. Era uma coisa muito complicada, e com a computação e depois com a internet, com essas redes sociais, ficou tudo muito rápido. Hoje, se acontece uma coisa no mundo, em um minuto a gente já sabe aqui em Sergipe, né? Então isso é vantajoso. Ler é maravilhoso, mas eu acho que pegar ainda um livro, você lê, sabe, você está no avião ali, eu não quero estar no celular, eu gosto de pegar um livro. E eu ainda vou e frequento as livrarias e gosto de pesquisar livros. Mesmo assim, lendo pela internet, óbvio, mas é bom você ter um livro de cabeceira ali para estar do seu lado, além da Bíblia, né? Verdade. Bom, nós estamos praticamente chegando ao final de mais um ponto de encontro. Hoje, com a presença ilustre do jornalista e radialista Luiz Mendonça, Luiz Cici. Falou muito da sua vida. Não contou tudo, eu tenho certeza. Não, ainda falta muita coisa, né? Se for contar, a gente tem que bater um papo aqui de 3 horas. E tem coisa que não pode ser contada. Pois é, então. Mas agora também vou falar só um pouquinho antes de encerrar, que estou voltando também para a TV, que eu já passei por algumas TVs, né? E agora eu estou voltando para o point no mundo das TVs, está no podcast. Estou indo para a TV Zona Sul, que eu já estou no jornal Zona Sul, que é de Pedro Rocha, e a próxima semana eu creio que já estreia meu programa, que é um podcast que vai também ser pelo YouTube. É um programa de variedades, bem diferenciado, bem legal, entrevistando celebridades, pessoas, eventos, enfim, dando um giro pela sociedade e nos lugares badalados e da moda, porque a gente não pode nunca abandonar esses points, né? Verdade. Tá bom, Luiz. E então, também na Rádio Comércio, deixa eu também fazer aquela propagandazinha. Eu estou todas as quintas-feiras. É uma emissora, um sistema de sonorização no Centro Comercial de Aracaju, que também presta um serviço importantíssimo para as pessoas que estão ali transitando pelo comércio, fazendo compras, resolvendo coisas. Então tem informação, muita informação na Rádio Comércio. Você faz parte do Isso, meu programa chama-se Em Foco. É todas as quintas-feiras, das 15 às 16 horas. Era pela manhã, mas pós-pandemia. E também lembrando, né, que na pandemia nós paramos tudo. Paramos de trabalhar, paramos rádio, jornal, TV. Ficamos bem guardadinho em casa, né, se cuidando. E também aproveitar aqui que já tomei a 4ª dose e está aí aberta a dosagem. As pessoas se cuidem, né, que ainda mesmo no lugar bem assim, que existe um ar-condicionado e que tenha público, use a máscara, que ainda vale a pena segurar mais um pouco ainda por conta da pandemia. E é isso, mas estou aí na Rádio Comércio todas as quintas, das 15 às 16 horas. Espero um dia também lá, que você vá nos dar uma entrevista, né? Falar também um pouco de sua trajetória profissional, que também César Cabral tem um perfil fantástico, conheço de muitos anos, tive o prazer nos anos, acho que começando nos anos 80, trabalhei no Banco Dantas Freire e conheci seu irmão trabalhando também comigo. Então, Aloísio foi quem me apresentou a César Cabral, e eu já o conhecia, né, da vida da comunicação, mas foi quando eu tive essa aproximação com César Cabral através de Aloísio. É verdade. Mendonça, prazer imenso, muito obrigado por sua presença. Nada, obrigado a vocês aqui pelo espaço, e quando precisar, aqui no tribunal ou fora do tribunal, vou estar sempre à disposição aqui de vocês. Valeu. Bom, terminamos aqui mais um ponto de encontro, que hoje contou com a presença do jornalista e radialista Luiz Mendonça, o popularíssimo Luiz Cici. A todos, muito obrigado e até o próximo ponto de encontro.